Oswaldo, e trazendo, assim, eu vejo que muitas vezes, dentro da nossa profissão, né, arquitetura, engenharia, eu vejo pessoas fazendo negócios ruins, colocando preços, às vezes, que não conseguem cumprir, colocando simplesmente por... Eu já vi amigos meus que se amarraram em contratos de 1 ano, 2 anos, porque na hora faltou, às vezes até essa questão da zona de possível acordo, ele extrapolou o que ele podia, mas foram até fio de bigode, cumpriram. Trazendo assim para a questão de contratos com clientes, com 35 anos de experiência, o que você dissolve pra gente? Vamos lá. Oi, Oswaldo, mais um adendo. Ele faz questão de ficar falando de tempo, né? Tempo, não, tudo Ei! eu vi quando pergunto na sala de aula, com o cliente não, ninguém pergunta a idade, mas na sala de aula, quando tem que apresentar e falar a idade, aí eu me apresento com, hoje deixa eu fazer a conta, 36 anos. Aí respira, de Rondônia. 36 anos de Rondônia, então tá tudo certo. Na área nossa, de engenharia e arquitetura, vamos voltar para a área que é o tema principal desse bate-papo, que é muito legal esse tema, amo de paixão. A arquitetura é uma grande paixão. Eu tive a sorte de, com 16 anos de idade, sem menor experiência de vida, sem menor discernimento de quase nada, tive a felicidade de acertar na profissão. Foi uma felicidade muito grande, foi um presente de Deus. Então, eu brinco, vou fazer um parênteses aqui, que foram 4 anos muito intensos. Com 21 eu terminei arquitetura, com 22 vim para Rondônia, com 23 eu casei, com 24 tinha 2 filhos já. Caramba! Gêmeos. Eu brinco, foram 4 anos sem pensar. Foi um só vivendo, pro né? Lucas e pro Thiago. Só Gente boa demais, gente beijão, boa demais. beijão. Então, Legal. Super querido, super gente boa. Grandes paixões da minha vida. Enfim, voltando para a área nossa, específica de arquitetura. Pensa na seguinte situação. O que é uma obra? Vamos partir do princípio de que o projeto aceita tudo, porque é papel. Sim. E tudo que você colocar no papel, se você colocar uma casa pendurada na nuvem, o papel aceita. certo. A nuvem que não tem que combinar com a nuvem, mas Tem que negociar com a tem que nuvem. negociar com a nuvem. Com a gravidade. Com a gravidade, mas o papel aceita. Quando você vai para a obra, Léo. aí é realidade. O que é realidade? Realidade é que a obra não passa de um grande artesanato. Você já parou para pensar nisso? Porque cada um vai lá e faz um pedacinho daquela obra. É uma obra de arte, que é um artesanato. A arquitetura é um grande artesanato. Vai um cara, cava buraco. Vai outro, coloca o concreto. Aí vai o carpinteiro, coloca a caixaria. Vai o armador, coloca o ferro. Volta o cara do concreto, coloca mais concreto. Vai o outro, coloca tijolinho por tijolinho. Aí começa a rebocar. Vai um encanador, coloca o cano. Vai o eletricista, coloca a elétrica. É um artesanato. É uma colcha de retalhos, né? Uma colcha de retalhos, é uma cadeia produtiva enorme. E aí eu te pergunto, existe alguma possibilidade disso dar errado? Várias. Todas. Todas? Todas. Todas. Porque se o cara que está colocando o reboco, por exemplo, faltou areia, parou a cadeia produtiva. O fio acabou. Roubaram o fio. Roubaram o fio. Roubaram o fio. O pedreiro chegou de ressaca. Nem foi. Não, isso não acontece. Então você tem que negociar isso todo santo dia. E o que você falou, que é um dos principais problemas de negociação em termos de obra, eu vivo isso, estou vivendo isso hoje, diariamente. É o seguinte. Você está numa situação, principalmente em função de pandemia, você está numa situação, a construção civil deu uma grande abaixada pré-pandemia e depois deu um boom, nós estamos num momento de alta de construção, porque as pessoas, a análise que eu faço muito humilde é a seguinte, antes da pandemia, muitas pessoas tinham dinheiro aplicado, dinheiro parado, porque a rentabilidade estava num momento bom. Com a pandemia, essa rentabilidade com crise mundial e vários fatores que não veio o caso discutir aqui, a aplicação passou a não ser um bom investimento. Quando o investimento no banco não é bom, a construção é uma boa opção para valorização, para investimento. Tá a questão dos juros, né? Questão de juros. Então, a construção subiu
E isso a gente vê dia a dia na cidade, com falta de material, aumento de materiais de construção, porque negociação muito. Negociação é lei da oferta e procura. Quando você tem pouco produto, o preço sobe. Quando você tem produto sobrando, o preço desce. Então a gente teve altas em alguns itens de material de 200% em um ano. E aquela percepção também, né, Oswaldo, de as pessoas ficaram em casa, as pessoas começaram a se conectar mais com o seu ambiente, as pessoas começaram a trabalhar naquele local, naquele espaço, e de repente se depararam com uma situação que nunca tinham pensado antes. Poxa, eu preciso organizar o meu espaço para eu fazer todas as minhas atividades de 24 horas. Vou investir mais no meu espaço. Né? Perfeito. Isso. Perfeito. Eu mesmo tive que investir no meu home office. Claro, todo mundo. Né? Todo mundo. A área de informática foi uma das áreas que mais cresceu nessa pandemia em função disso, né? Sim. Todo mundo precisou, equipamento, etc. Então, o que acontece? No momento desse, muita gente estava parada há um tempo. E nas primeiras vezes que você pega um serviço, que você faz um contrato, como o Flávio citou, você acaba tendo a tentação de fazer um preço que você praticava 6 meses atrás, dar um desconto mais do que necessário. Por quê? Porque aquele dinheiro da entrada, a gente vê isso, não é hoje, a gente vê isso, como você falou, há 30 anos, a história se repete. A pessoa precisa daquele dinheiro da entrada, fecha o contrato, e no passar do tempo, fala, meu Deus do céu, o negócio complicou. Hoje em particular, eu estava negociando antes de vir para cá com um pintor, cujo saldo dele, da obra, é menor do que o que ele tem para pagar de pessoas que estavam trabalhando durante a semana. Então, ou seja, isso é diário, todo dia acontece isso. Aí tem que entrar um bom senso de avaliar custos, avaliar contratos, etc., e fazer a tentativa sempre da negociação ganha-ganha. Agora, Flávio, uma coisa importante que a gente aprende a partir desses anos de experiência. Contrato é contrato. Boca não existe. Nós somos vulneráveis. Com certeza. Quantas pessoas, infelizmente, foram embora na pandemia? O que essas pessoas falaram e não assinaram, não deixaram escrito, não tem valor, porque não estão mais aqui para justificar, para defender, etc. Então, papel, contrato, tudo direitinho. E contrato bem feito. Contrato não é bem contrato feito. de internet, eu baixei, mudei os dados e estou ali, não sei nem do que se tratam, as cláusulas, enfim. E principalmente, Dani, não pode ser um contrato unilateral. Desde o contrato já tem que ser ganha-ganha. Tem multa para você? Ok, tem multa para mim. Sim. Então, os contratos não podem ser leoninos, o contrato tem que ser Justo, transparente. Justo, transparente, porque se der zebra, tá aqui, ó. Nós assinamos isso aqui. Então, no caso nosso específico de obra, bom senso e documento. A gente precisa ter documento. Isso não impede de dar zebra. Aí, quando dá zebra, quando é o caso que eu comentei hoje, por exemplo, eu sei que essa pessoa que eu estou me referindo trabalhou 2 meses na pintura, exerceu. Então, é óbvio que tem que garantir a continuidade e o pagamento, porque... A liquidez da situação toda, sim. Sim, porque não seria justo, como proprietário, como administrador da obra, falar assim, o Flávio é o proprietário da obra. Flávio, não paga não, porque ele falou tanto é tanto. Não, Flávio, dá um acréscimo lá, paga mais X, porque realmente o cara pagou barato. Não ia ter que dar conta de fazer mesmo, então vamos continuar com esse contrato e vamos pagar. Então, ganha-ganha. Perfeito. Certo? Eu acho que em todas as ocasiões, o bom senso deve prevalecer, mas em cima do que foi acordado. Quando você vai sentar numa mesa para negociar, né? Eu vou continuar usando essa questão do cliente, né? Por questão que eu acho que é uma dúvida em comum para quem está iniciando, né? Mas qual que é o seu procedimento quando eu vou sentar? Por exemplo, eu vou colocar no caso de uma obra que às vezes é mais complexo, né? A questão do teu planejamento, o pré-planejamento antes de sentar na mesa. Vou sentar na mesa com o cliente semana que vem. Qual que é o teu flow, assim, o teu fluxo? Em relação ao projeto ou à obra? Obra. Vamos colocar a obra aqui. É bem tranquilo. Em relação à obra, você tem que fazer um planejamento coerente de prazo. Vou dar um exemplo do que está acontecendo comigo agora. Um cliente que é um grande amigo contratou um empreiteiro cuja ideia era fazer um contrato de 8 meses. Eu falei, não vamos fazer de 8 meses, que é inexequível. Vamos fazer em 10 meses.
Então você usa a sua experiência. Por que 8 meses? Porque ele ganharia dinheiro mais rápido. Só que o risco de ter um furo financeiro na obra, não cumprir a obra, etc. Okay. Então a gente fez um contrato mais esticado, com 10 meses, parcelando melhor os pagamentos, fica bom para os dois. Então, quando você vai negociar, você já fala, olha, a minha proposta é essa, de um cronograma de 10 meses, forma de pagamento é assim, etc. Você já leva a minuta do contrato pronta, você já leva. E a gente tem facilidade, Flávio, de ter padrões prontos. Sim, no caso de projeto, tem um contrato padrão, no caso de obra. Então, estou falando de obras pequenas, né? Então, você tem a possibilidade de usar de experiências de outros contratos, você vai incorporando, vai colocando cláusulas, o que é de cada um e tal. Então, não vejo muito problema, não. O grande problema da construção, e todo mundo passou por isso e passa por isso, é o tal da antecipação. É você chegar no final do contrato, você tem um financeiro de 80% pago e um físico de 70%, aí a conta não fecha. Então, por isso, vamos fazer propaganda da nossa área. Quem estiver assistindo que não for da área, acho que a maioria é da área, mas quem não for da área, é barato pagar a administração de obra. Por quê? Você garante que você não tem esse dissabor. Quantos de vocês já não escutaram? Meu pedreiro pegou 90% do dinheiro e caiu fora. E não terminou a obra. Aí você gasta mais 30% para terminar, porque tem que contratar outro. Quando a gente contrata, a gente tem alguém responsável, não só pelo cronograma físico-financeiro no papel, aquilo que você falou. Existe o papel e existe a obra em si. Você tem um profissional que está ali coordenando tudo isso, orquestrando essa situação toda e administrando os imprevistos que acontecem ali naquele meio. Mas há um cumprimento.